Olá, nós vamos falar neste módulo sobre o Windows, que é um sistema operacional, né, um software sistema operacional usado aí para a gente fazer a interação com o computador. Lembrando que o material está disponível para download na área específica e você pode baixar o material para acompanhar a aula e fazer as suas anotações. Então vamos lá, vamos falar sobre o Windows. Bom, o Windows ele é um software, né, uma sequência lógica de instrução, só que ele é um software bastante específico, né, chamado sistema operacional. Então, o sistema operacional ele é um software que é responsável por fazer e garantir uma melhor interação, uma melhor interface entre o usuário e o dispositivo, né, a máquina, aí, o computador, seja um notebook, um celular, enfim. Né. O sistema operacional ele gerencia tanto o hardware da máquina, né, a parte física, palpável do dispositivo, quanto também os demais softwares. Ele que, por exemplo, é o responsável por startar, né, receber os comandos para start do computador, começar a, entre aspas, acordar os dispositivos e carregar os demais softwares, fazer gestão da memória, enfim. Ele faz toda a gestão de um computador, de uma máquina, de um dispositivo, né? Olhando aqui para o Windows em si, né, nós temos algumas versões do sistema operacional. Essas versões elas não têm diferença entre si, porém é importante trazê-las aqui e demonstrar essas versões aqui, que pode aparecer alguma questão ou outra em algum concurso, perguntando especificamente de Windows Home, Windows Pro, Windows Enterprise, mas na prática, né, na funcionalidade, isso não é alterado, isso não muda nenhuma funcionalidade ou nenhum foco da nossa matéria em específico, né? Vamos lá então. Bom, para quem não conhece o Windows ou está acostumado com o Windows, né, essa é a carinha dele quando a gente abre, quando a gente liga o computador, né? Então aqui de maneira geral, né, toda essa tela, essa grande tela que nós temos aqui, ela é a área de trabalho ou desktop, né? Como a gente tem o destaque aqui, ó, ao lado, pode ser chamado de desktop. Tanto faz, né? A área de trabalho e desktop é a mesma coisa. E aqui embaixo no item 2, ó, que está circulado em vermelho, está quadriculado aqui no vermelho, nós temos a barra de tarefas. Dentro da barra de tarefas, a gente tem alguns elementos em específico. Então, nós temos o 2.1, que é o menu iniciar. O menu iniciar ele vai trazer para nós, né, todos os programas, todos os softwares que a gente tem instalado no computador. Então, basicamente, ele é o grande portal de acesso a todos os recursos do computador. A gente consegue acessar configurações, a gente consegue acessar os softwares instalados, algumas pastas, dispositivos e assim por diante. Né? No item 2.2 nós temos a Cortana, que é um agente digital. A Cortana, ela não é simplesmente uma ferramenta de busca. Então, apesar de a gente poder fazer a busca aqui, né, para buscar no computador, buscar até na própria internet, ela também é uma ferramenta de busca. E aqui também a gente tem o microfoninho, ó, dá para perceber que a gente pode falar também, né? Clicando aqui, ela também entende comando de voz. Então, ela não é só uma ferramenta de busca. A Cortana é um assistente digital. Então, se eu vier aqui e solicitar, digitar para ela ou falar, por exemplo, Cortana, agenda um compromisso para amanhã para eu ir no mercado. Ela vai agendar esse compromisso na sua agenda do Outlook, por exemplo, né, na agenda do seu e-mail. Se você falar aqui, Cortana, abre um player de música e toca a tua música, ela também vai te auxiliar com essa atividade. Então ela não é simplesmente uma ferramenta de busca. Ela é uma assistente digital que vai facilitar a interação e facilitar algumas tarefas no computador, né? Muito bem. A gente tem o item 2.3, que é o botão visão de tarefas. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. O item 2.4 é onde estão os ícones, né, dos programas. O item 2.5, né, toda essa grande área é a área de notificação. E aqui escondidinho no cantinho, ó, onde eu estou circulando, nós temos o PIC. Esse quadradinho aqui, ó, ele é chamado de PIC. E quando a gente clica nele, a função dele é minimizar todas as janelas e mostrar para nós a área de trabalho, né? Então vamos passar agora um pouquinho sobre cada um desses itens que são essenciais para nós termos o entendimento aí do Windows. Bom, como eu já falei, tem uma área de trabalho.
então onde os programas, né, são abertos, são apresentados, os programas, os documentos. E no item ponto 2 a gente vai passar um a um para entender um pouquinho qual é a função de cada, as particularidades de cada um desses itens, né? Então no item 2.1 nós temos o menu iniciar. O menu iniciar, né, a gente clicando nele, nessa janelinha aqui, ó, nessa figura do Windows, e aqui essa figura ela é similar à tecla que a gente tem no teclado, né? A gente pode chamar essa teclinha de é a tecla Win Key. Então, se a gente vê uma tecla de atalho, né, aqui, ó, a gente está falando da Win Key, é a tecla que tem essa figurinha similar à do iniciar. Se a gente apertar o Win Key, ou se a gente clicar nesse botãozinho, vai mostrar para nós o menu iniciar, né? No menu iniciar, a gente pode fazer uma série de operações, né? Então, ele vai listar os programas para nós, vai listar a opção aqui de configuração, vai listar a opção para nós aqui de gestão de usuários, vai listar aqui também opções para desligar o serviço do computador. Ele vai dar acesso a painel de controle para a gente poder personalizar o computador, vai dar acesso a essas configurações, como eu já falei, aos programas instalados. A gente pode, inclusive, ó, ele vai mostrar para nós aqui ó, quais foram os softwares aí adicionados recentemente. Vai mostrar para nós também alguns blocos de programa preferidos, né? A gente consegue personalizar esses blocos ou ocultar esses blocos. Inclusive, a gente consegue ocultar alguns programas aqui e também ocultar os abertos ou adicionados recentemente, né? E também perceber, pessoal, que aqui ó, nós temos os programas ordenados em ordem alfabética, né? Então, olha aqui, está separado pela letra, né? Muito bem. Falando agora da Cortana, né? Só um detalhe importante, a gente consegue, por exemplo, desinstalar um programa aqui dentro do menu iniciar. Se eu clicar com o botão direito em cima de um programinha que eu tenho instalado, eu consigo desinstalar ele, mas a gente não consegue instalar programas através do menu iniciar, né? Só tem duas formas de a gente instalar alguns programas. Ou a gente baixa um arquivo executável da internet, de um pendrive, enfim, e executa, ou a gente vem aqui, ó, e clica na lojinha, assim como as operadoras aí, né, os sistemas operacionais de celular, por exemplo, Android, iOS, iPhone, né, da Apple, tem as lojas de aplicativo. A Microsoft também tem sua loja de aplicativos para o Windows. A gente pode vir aqui nessa sacolinha, né, e clicar nela para abrir a loja. Então você consegue instalar softwares no Windows apenas dessas duas formas, ou através da lojinha, ou através de um arquivo executável que você vai baixar da internet, vai pegar em um pendrive, um HD externo, enfim. Né? Não conseguimos instalar softwares através do menu iniciar. Muito bem. Falando um pouquinho da Cortana, como eu já disse, a Cortana ela é um assistente digital, ela vai ajudar a gente aí na execução de algumas tarefas. É muito parecida com a Siri e com o Google Assistente, né? Então, olhando aqui, ó, a gente tem como exemplos, ó, ela vai perguntar para nós, né? Quando a gente clicar aqui, ó, ela vai dar uma boas-vindas, né? Ó, eu sou a Cortana, me pergunte alguma coisa. Você vai permitir o uso da Cortana e aqui ela vai mostrar algumas opções que ela consegue fazer. Então, consegue definir um alarme, consegue enviar um e-mail para um contato, pedir para tocar uma música. Você consegue definir e pedir para ela marcar para você um lembrete, ou até mesmo uma opção aqui na agenda, né? Tem várias funcionalidades, né? Mas é importante a gente se lembrar que a Cortana é um assistente digital. Ela não é pura e simplesmente uma ferramenta de busca. Muito bem. Olhando agora o botão de visão de tarefas, né? Lá na visão de tarefas, esse íconezinho aqui, ó, só relembrar onde ele está, ó, ele está aqui na barra de tarefas, escondidinho aqui, ó, antes dos ícones dos programas, né? Voltando aqui ao item 2.3, ó, ele está aqui. Quando a gente clica nesse botãozinho, ele vai dar para nós acesso para criar e visualizar as áreas de trabalho virtuais, né? Ou a gente clica no botãozinho, ou a gente usa a tecla de atalho WinKey, né, que é a tecla do Windows, mais o Tab. A gente usa esse comando, vai abrir para nós essa possibilidade, né, de criar virtualmente outras áreas de trabalho, como se a gente tivesse outros computadores ou outros desktops abertos aí, que a gente possa trabalhar com informações diferentes.
Então a gente pode perceber ó, que nesse exemplo a gente tem 3 áreas de trabalho criadas, ó, 1, 2 e 3, e a gente pode criar uma nova área de trabalho. Né? Para que é muito útil isso aqui? Então, se você quiser, por exemplo, separar, segregar suas atividades, por exemplo, na área de trabalho 1 eu vou colocar aqui documentos que estão abertos, na área de trabalho 2 eu vou abrir softwares de entretenimento, na área de trabalho 3 eu vou abrir softwares de trabalho, por exemplo. Então é uma forma de você organizar o trabalho, né, deixar isso um pouquinho mais organizado. É como se, entre aspas, né, muitas aspas, se a gente tivesse vários computadores diferentes, várias áreas de trabalho iniciais aí diferentes. Lembrando que são áreas virtuais. Muito bem, no item 2.4 nós temos os programas, que só voltando para a gente se relembrar do que a gente está falando. Deixa eu apagar os rabiscos aqui para não confundir. Estamos falando agora aqui do item 2.4, onde nós temos os ícones dos programas, né? O que acontece aqui, né? São atalhos que a gente coloca para acessar algum programa, e aqui na imagem a gente pode perceber ó, que tem um destaque embaixo do programa que fica aberto, né? Então a gente consegue enxergar isso olhando a barra de tarefas, né? Olhando aí especificamente nos programas, o item 2.4. No item 2.5 nós temos a área de notificação, que é aquela área que fica bem lá à direita, né, da barra de tarefas, e aqui ela vai mostrar para nós algumas opções de informações que o computador precisa nos passar. Então, sempre que o computador precisar nos passar alguma informação, ou sempre que ele quiser dar algum alerta, ele vai usar a área de notificação para fazer isso. Então vamos lembrar, se eu quiser falar com o computador, eu vou falar com ele através da Cortana. Se o computador quiser falar comigo, ele vai usar a área de notificação para poder fazer isso, né? Passar alguma informação aí que a gente precise. Então, se eu clicar aqui nessa setinha, por exemplo, vai mostrar alguns programas ocultos, como a gente tem aqui. A gente tem status de conexão, no caso dessa imagem, uma conexão de Wi-Fi. Se fosse conexão de rede, também mostraria, né? Mais ou menos aquele computadorzinho, né? Então, mostra a conexão de rede. Aqui vai mostrar status da bateria. Obviamente que a bateria, quando a gente está falando em um dispositivo portátil, como por exemplo um notebook, volume, idioma do teclado, data e hora, e aqui também a gente tem a área de notificação, aqui, né? A central de ações, na verdade, é chamado esse ícone aqui. A central de ações é como se fosse um balãozinho, né? Nós temos um balãozinho ali, que tem as notificações que o computador vai passar para nós. Por exemplo, você precisa atualizar seu antivírus, né? Enfim, informações de, você recebeu um e-mail, né? Então ele vai mostrar para nós aqui a central de ações, o que está acontecendo. E por último, o item 2.6, o PIC, voltando lá só para a gente ver de quem nós estamos falando, é esse pedacinho aqui da área da barra de tarefas, que quando a gente clica nele, ele vai mostrar para nós a área de trabalho, a única funcionalidade dele é essa. Importante que aqui, uma funcionalidade muito parecida, a gente acessa através da tecla de atalho WinKey, que é a teclinha do Windows, né? Mais a letra D de desktop, né? Então, se eu pressionar o WinKey mais D, vai ter o mesmo efeito de eu clicar no PIC. Muito bem. Falando de teclas de atalho, é muito importante a gente ter em mente aqui, né, a referência das teclas de atalhos que são usadas para o Windows. Então, a gente tem algumas, né, aqui as mais usadas e cobradas aí nos últimos anos em concurso. Isso aqui serve para a gente ter como referência, né, para poder estudar e relembrar, né? Aqui já tem algumas que a gente viu, por exemplo, aqui, a tecla de Windows mais D, que eu acabei de comentar. A gente tem, por exemplo, aqui a tecla Alt F4. Sempre que a gente quiser fechar um programa no Windows com essa sequência de teclas, a gente vai conseguir. Se eu quiser, por exemplo, abrir a pesquisar arquivos, é só eu digitar aqui Windows mais F e assim por diante. A gente tem centenas aí de teclas de atalho, só que é importante a gente frisar um pouquinho e lembrar dessas teclas aqui, que são geralmente as mais cobradas, né? Seguindo então, no Windows, a gente tem dois conceitos muito importantes, que são os conceitos de ícones e conceitos de atalho. O que é um ícone, né? O ícone nada mais é que uma representação gráfica de uma pasta, de um arquivo ou de um software, né? De um programa.
Então a gente está vendo aqui no exemplo, ó, tem uma pasta que tem essa representação gráfica e um arquivo do PowerPoint que tem essa representação gráfica. Quando a gente tem essa representação, a gente chama isso de ícone. E um atalho, como o próprio nome diz, é uma forma diferente de acessar um determinado item, seja ele um arquivo, uma pasta, um programa. A gente pode perceber que um ícone, né, ele sempre vai ter também o atalho, me desculpe, sempre vai ter também essa representação gráfica, mas a diferença é que ele sempre vai ter essa setinha do lado dele aqui, indicando que ele é um atalho, né? Então, se a gente olhar aqui a diferença, ó, neste arquivo aqui de cima eu tenho o arquivo propriamente dito, e aqui embaixo eu tenho um atalho, que pode estar em outro local, para acessar o mesmo arquivo, né? O que é importante frisar? Toda vez que eu tenho um atalho, né, imagina aqui que eu tenho um arquivo, vou colocar aqui uma simulação como se fosse um arquivinho, de, sei lá, um documento de texto. Se eu vier aqui criar um atalho para ele, vou ter aqui um atalho em outro local do computador, pode ser inclusive, né? Só que fazendo a exemplificação, né, vou colocar a setinha para simular que isso aqui é um atalho. Então, toda vez que eu tenho um atalho, esse atalho ele não fica fortemente atrelado ao arquivo de origem, né? Se eu vier aqui e apagar o atalho, o arquivo que está vinculado a ele não é excluído, né? Ele continua existindo. Então imagina que eu viesse aqui e apagasse o arquivo aqui, né? Aula Win10. O que ia acontecer com o arquivo em si? Não ia acontecer nada. Ele ia continuar no mesmo local, ia continuar com a mesma funcionalidade, ia continuar sendo acessível da mesma forma, né? Deixa eu apagar aqui as anotações. Do mesmo jeito que se, como eu tenho vinculado de novo o arquivo original e eu tenho aqui vinculado a ele um atalho, a gente já viu que se eu apagar o atalho, o arquivo não é apagado, mas se eu também vier aqui excluir o arquivo, o atalho não vai ser apagado. A única diferença, né, que aqui olhando aí eu apagaria este arquivo aqui e manteria o atalho. Se eu vier aqui e dar 2 cliques em cima deste atalho, o Windows vai informar que não existe mais arquivo vinculado a esse atalho. Então, nem o atalho, nem o arquivo é excluído se o outro for excluído, né? Ele simplesmente, o arquivo continua lá, se o atalho for excluído, e se o arquivo originário for excluído, o atalho também continua, mas ele vai deixar de funcionar, né? Muito bem. Um outro conceito importante que a gente tem dentro do Windows são as próprias janelas, né? O Windows, basicamente, tudo que ele abre em janelas, né? Ele trabalha com janelas, elas são apresentadas na área de trabalho, para a gente abrir os softwares, né? Abrir documentos, sempre a gente abre dentro da área de trabalho e sempre dentro das janelas, né? Então, olhando aqui, como que eu sei que esse objeto, né, ele é uma janela? Uma janela sempre vai ter esses 3 botõezinhos aqui, ó, que é o botão de minimizar, o botão de maximizar e o botão de fechar. Lembrando que quando eu tenho uma janela, né, o maximizar, o que ele vai fazer? Vamos pegar um a um. O minimizar, ele vai esconder a janela aberta na barra de tarefas, né, vai minimizar ela, esconder ela, deixar ela disponível. O maximizar, ele vai adequar a tela, vai adequar a janela à tela. Então, se a janela não tiver ocupando todo o espaço da tela, ela não tiver expandida, né, qual que é o ícone que vai aparecer? Esse que está aqui, ó, né, esse quadradinho. Agora, se eu clicar nesse quadradinho, a janela ela vai se adequar, né, ela vai abrir toda para se adequar ao tamanho da tela. E aí, uma vez que a janela está expandida, ela vai exibir este ícone aqui, que é para voltar ela para o modo não expandido, né? Então a gente tem essas duas opções quando a gente fala do maximizar. Então sempre que eu ver aqui, né, eu tenho o minimizar, o maximizar e o fechar, o xizinho aqui é onde a gente clica para fechar, para sair, a gente sabe que a gente está trabalhando dentro de uma janela. Muito bem. O menu iniciar, por ser o iniciar, né, por ser um dos principais aí menus de acesso e uso do Windows, geralmente ele é bastante cobrado em concurso, então a gente vai passar agora item a item, né? O item 1 aqui, ó, vamos passar por cada um deles, pela lista de programas, gerenciamento de usuário, explorador de arquivos, configurações e o ligar/desligar. Bom, no item 1, são listados todos os programas, como a gente já comentou, são exibidos os mais utilizados, né? Aqui, ó, os mais usados, a gente pode ocultar isso aqui, né? A gente também pode olhar todos aqui ordenados por ordem alfabética, como a gente já viu,
e também mostra algumas pastas para fazer organização. Então, se eu clicar aqui nessa setinha aqui, vai abrir para nós os softwares que estão aqui dentro, os programas ou arquivos que estão dentro desta pastinha. Muito bem. Então, aqui só reforçando o que a gente já havia comentado, a gente pode exibido todos os softwares, a gente pode ocultar alguns softwares, né? Se a gente quiser, a gente pode ocultar os mais usados, algum software que esteja aqui, né? Se eu quiser acessar algum programa, basta eu clicar em cima dele, ou com o botão direito do mouse, né? Ou se eu clicar com o botão esquerdo, vai abrir um menu também que vai permitir eu executar algumas operações, como, por exemplo, desinstalar um programa, enfim, né? Eu consigo fazer isso aqui também. Muito bem, e aí, como observação, a gente não consegue instalar um software através do menu iniciar, né? Que é o que eu já havia comentado. Só tem duas formas de a gente fazer isso. Ou através de um arquivo executável, ou através da loja de aplicativos, né? Não tem outra forma de a gente fazer instalação de um software no Windows. Uma coisa importante, a gente pode perceber aqui, ó, tem uma pastinha chamada Acessórios do Windows. Os acessórios do Windows está agrupando, é uma pasta que agrupa os softwares, né, os programas padrão que já vêm instalados no Windows de fábrica. Então, quando a gente fala, por exemplo, qual é o editor de texto padrão do Windows? É o WordPad. Ah, professor, mas a gente não tem Word, Excel, PowerPoint. Na verdade, esses programas eles fazem parte do pacote Office e eles não são programas acessórios, ou seja, eles não vêm instalados por padrão no Windows. Se eu falar assim, qual que é o programa para edição de imagem? É o Paint. O padrão é o Paint, né? E assim por diante, né? Então, quando a gente falar de programas acessórios ou a gente falar de programas padrão, nós estamos falando de programas que fazem parte do sistema operacional, aqueles que já vêm instalado por padrão no Windows, né? Muito bem. Na opção 2 lá do menu iniciar, a gente tem a gestão de usuário. Quando a gente fala da gestão de usuário aqui, onde a gente vai conseguir alterar uma configuração de conta, bloquear o computador ou sair, né? O bloquear é como se eu bloqueasse de fato o meu computador para que nenhum outro usuário acesse. Então, para eu poder deixar ele travado, né? Para ninguém acessar sem uma senha, por exemplo. Tem o sair é muito parecido com fazer o logoff, né? Como, por exemplo, a gente tem em redes sociais, é você desconectar a sua conta e também eu posso trocar de conta. Quando eu dou um sair, se eu tiver algum programa aberto, algum trabalho não salvo, os programas serão fechados. É como se, entre aspas, eu estivesse desligando o computador. Já ao trocar, eu consigo transitar entre uma conta e outra e manter meus arquivos e programas abertos intactos, né? Então eu tenho 3 contas no computador, por exemplo, eu posso transitar entre elas, só que se eu clicar em sair, eu vou fechar os programas, né? Como se eu estivesse, entre aspas, desligando o computador, né? Essa é a grande diferença. O item muito importante do nosso módulo de Windows é o explorador de arquivos, né? O explorador de arquivos, basicamente, ele é um portal que vai abrir todos os arquivos que a gente tem armazenados no computador. Então aqui, ó, ele tem essa característica, né, essa interface, né, que a gente está vendo aqui no centro da tela. E aqui vai mostrar para nós, por exemplo, unidades de discos, HDs que a gente tem aqui dentro. Vai mostrar para nós as pastas, né, os arquivos que a gente tem dentro dessas pastas. Então a gente consegue navegar através dessa estrutura para buscar algum arquivo, né, por exemplo, né, buscar qualquer informação que a gente queira. Então tudo que a gente tem dentro de um computador, ele está dentro do HD, está dentro do dispositivo de armazenamento, da unidade de disco, e sempre vai estar aí incluído, né, organizado dentro de pastas ou através de arquivos, né? Muito bem. Quando a gente fala do explorador de arquivos, a gente vai falar um pouquinho sobre estrutura de pastas dentro do Windows. O Windows ele usa uma estrutura de pasta chamada estrutura de árvore, que é basicamente isso, né? Nós temos a unidade, o dispositivo aqui, né, ó, representado geralmente pela letra C. Se você tiver outros dispositivos, isso vai seguir na ordem C, D, E e assim por diante. E dentro desse dispositivo do HD, aqui do disco rígido, a gente consegue incluir pastas. Dentre dessas pastas, outras pastas ou arquivos. Consigo incluir arquivos direto no HD. Então eu tenho pasta, dentro de pasta eu tenho arquivo e assim por diante, né?
Essa estrutura, conforme ela vai se abrindo, e ela pode se abrir aí cada vez mais em outras pastas, e outras pastas, e outras pastas, né? Ela é chamada de árvore, porque ela vai ramificando aí, como se fosse galhos de uma árvore, né? E aí a gente costuma chamar de diretório raiz a origem dessa estrutura, né? Então a raiz aí é onde sempre vai demonstrar, onde vai estar sempre representada a unidade, né? Que é o disco rígido que a gente vai ter aí no nosso dispositivo, né? Então conforme eu vou abrindo uma pasta para acessar os arquivos que tem dentro dela, ou as outras pastas que tem dentro dela, eu chamo esse percurso aqui de caminho propriamente dito, né? Então, o que é um caminho? São a estrutura de pastas que eu percorro do disco rígido, navegando entre pastas até chegar em um arquivo em específico, né? Isso é chamado de caminho. Deixa eu só apagar aqui as anotações. Então, vamos lá. Nós temos dois tipos de caminho: o caminho absoluto e o caminho relativo. O que é o caminho absoluto? É quando eu quero acessar um arquivo desde o diretório raiz até ele, né? Então, quando eu represento todo o caminho, então imagina aqui que essa pasta chama info e essa pasta chama conc. E esse arquivo chama questões, por exemplo, né? Cast. Se eu pegar esse caminho inteiro, ó, c:/info, que é o nome da pasta, né, que eu estou acessando ali, /conc, /quest aqui, né, que são o arquivo de questões, toda essa estrutura que eu percorri para chegar até o arquivo é chamado de caminho absoluto. Se eu pegar apenas a pasta que o arquivo se encontra mais o seu nome, significa que eu estou pegando o caminho relativo, né? Para a gente olhar um pouquinho disso, né? Vamos falar aqui, se adentrar um pouco mais, só pegando o exemplo, né? Falando aí do nome do arquivo. Quando eu falo que eu tenho o nome do arquivo, o nome do arquivo ele é geralmente composto pelo seu nome mais a sua extensão. O que é uma extensão de arquivo? A extensão é o que vai determinar o tipo de arquivo e também vincular ele a um software, a um programa que você consegue editá-lo ou abri-lo, né? Então, se eu pego aqui os principais tipos de extensão, documentos de texto, docx, o doc, txt, odt, assim por diante. Planilha, tem aqui os principais tipos. Imagens, então tem o BMP, JPG, JPEG, PNG. Para animação a gente tem o GIF, PDF e assim por diante, né? Então, quando eu falo de um arquivo, se eu falar assim, um arquivo questões, chama questões. Se esse arquivo for do tipo doc, ele é diferente de eu ter um arquivo chamado questões, que tem o mesmo nome, mas tem a extensão diferente, .txt. Então, se eu tiver questões.doc e questões.txt, são arquivos diferentes. Porque o nome, ele sempre vai juntar o nome mais a extensão. Você não consegue separar isso, né? Falar esse arquivo e esse arquivo, a extensão é diferente. O tipo do arquivo é diferente, né? Então, se a gente olhar aqui de uma maneira ampla, né? Eu falando aí do caminho absoluto, caminho relativo e extensão, se eu pegar só o nome do arquivo mais a sua extensão, eu tenho o nome completo deste arquivo. Se eu agregar isso à pasta em que ele se encontra, nós temos o caminho relativo. Agora, se eu pegar este caminho até a raiz, significa que eu tenho o caminho absoluto. Então, o que a gente consegue entender dessa representação? Nunca a gente vai poder ter no mesmo local, por exemplo, pastas com o mesmo nome. Então, assim, no mesmo nível, né, se eu tivesse aqui, ó, C:/documentos, poderia? Não posso, porque ela vai ter o mesmo caminho, né, /documentos aqui. Se fosse duas pastas com o mesmo nome no mesmo nível, eu posso? Não posso fazer isso, né? Eu posso ter dois arquivos com o mesmo nome dentro de uma pasta? Você não pode ter mesmo nome, mesma extensão. Se for extensão diferente, sem problema nenhum, você poderia, né? Então é importante frisar que quando a gente fala aqui do caminhos, né, de caminhos relativos absolutos, os caminhos relativos podem se repetir. O caminho absoluto nunca, né? Então a gente não pode ter estrutura de pasta igual, né, no mesmo nível, ou ainda ter
arquivos com o mesmo nome e mesma extensão dentro da mesma pasta, né? E aí tem uma restrição que no Windows o caminho absoluto não pode ultrapassar 260 caracteres por padrão, né? Então toda essa extensão aqui não pode ultrapassar 260 caracteres no padrão do Windows, né? E obviamente quando a gente fala aí de nomenclatura de arquivos e pastas, tem algumas regras que a gente precisa seguir. Então olha só, né? Se para eu separar o caminho aqui eu preciso usar a barra aqui, né, a barrinha invertida, então eu não posso usar a barra invertida como o nome de um arquivo, né? Senão o Windows se perderia. Então a gente olha aqui, né, que existem alguns caracteres que são chamados de caracteres inválidos, né, que são caracteres não permitidos para compor um nome, né, compor um nome de pasta ou de arquivo. Esses são chamados de arquivos inválidos, né? Se eu vier aqui, estiver editando o nome de um arquivo e digitar qualquer um desses caracteres, o Windows vai me dar essa mensagem, né? Então é muito comum concursos perguntarem nomes de arquivos válidos, né? Ou se tais caracteres podem ser utilizados em nomes de arquivo. E a gente lembra sempre, né, para frisar bem dos caracteres que não são permitidos, basta a gente desenhar o bonequinho, que a gente vai se lembrar, né? Sempre aqui, ó, vou pegar aqui a aspas, né? Olha lá, vamos conferindo aqui, ó. Tem a aspas, não posso usar. Os dois pontos, mas para fazer o olhinho do bonequinho, né, a gente usa os dois pontos deitados, ó. Os dois pontos aqui, vou riscando o que a gente já está usando aqui, né? Vou usar o asterisco para representar a boquinha dele. Vou riscar aqui o asterisco. Eu vou aqui colocar o corpinho dele, então é o pipe, né, a barrinha em pé. Vou colocar os bracinhos, que são os sinais de maior e menor. Então vamos riscar aqui. E as perninhas dele, que são a barrinha invertida e a barrinha normal, né? E aí fica apenas sobrando interrogação, que a gente vem aqui e coloca embaixo do bonequinho, perguntando, né? Fazendo a pergunta do bonequinho, né? Então esses são os caracteres que não são permitidos. O bonequinho é uma forma simples da gente relembrar quando se deparar com uma questão nesse sentido, né? Muito bem. Ainda no gerenciamento de arquivos, né, no explorador de arquivos, a gente consegue fazer algumas operações, como por exemplo, mover um arquivo, né, copiar um arquivo ou recortá-lo, né, lembrando que copiar a gente dá um Ctrl C, a tecla já está ali Ctrl V para colar no destino, ou a gente pode recortar, que é muito parecido com o mover, né, a gente remove o arquivo de um lugar e cola ele em outro. E também a gente consegue excluir um arquivo, né? Quando eu falo de excluir, se eu posso mandar esse arquivo para a lixeira ou eu posso excluir ele definitivamente do computador. Lembrando que a lixeira ela é uma pasta também no computador, só que é uma pastinha especial aí do Windows que é usado para armazenar esses arquivos que foram excluídos pelo usuário, né? Muito bem. O próximo item que a gente vê no menu iniciar são as configurações. Então aqui nas configurações a gente consegue realizar todas as personalizações e configurações do computador. Então a gente pode ver aqui, né, opções de segurança, de conta de usuário, idioma e assim por diante, né? Então se eu ver aqui, ó, eu posso configurar energia, se for dispositivo, sistema de vídeo. Eu posso configurar aqui, ó, as configurações de rede, internet, trocar papel de parede, esquema de cores do Windows, né? Trocar, por exemplo, a hora e o idioma, gerenciar minhas contas de usuário. Então a configuração é o antigo painel de controle que nós tínhamos em versões antigas do Windows, né? Ainda existe no Windows 10, mas agora, além do acesso ao painel de controle, a gente também tem a opção de configurações, né? E por último, né, no menu iniciar, a gente tem lá o botãozinho de desligar, né, ligar e desligar, que ele vai ter três opções. Desligar, que é quando suspende o computador, né, ele realmente desliga, tira toda a energia do computador. Nós temos o reiniciar, que é a mesma coisa que o desligar, só que o computador ele liga automaticamente assim que ele desliga, né? E nós temos o suspender, que é quando a gente coloca o computador em estado de baixa energia, em estado de espera, né? É o antigo hibernar, né, que nós tínhamos em outras versões do Windows aí. Quando a gente põe em suspender, o computador ele fica no estado de baixa energia só para manter a memória RAM carregada. Então, com os arquivos e programas abertos, manter eles abertos, para que depois, quando você tirar a suspensão do computador, né, entre aspas, acordar o computador, seus arquivos e seus programas ainda estejam lá, né? É muito comum que notebooks, quando você fecha a tela dele, ele entra nesse estado aqui de suspensão, né? É bastante comum isso em notebook.
Falando agora do menu iniciar, se a gente clicar com o botãozinho direito do mouse em cima do menu, vai abrir essas opções aqui. Aqui, ó, a gente consegue abrir o painel de tarefas, a gente consegue ver informações do sistema e a gente consegue ver o gerenciador de tarefas, né? Vamos falar um pouquinho dele aqui. O que é o gerenciador de tarefas, né? Toda atividade dentro de um computador, ela é basicamente um processo, né? Ela fica registrada como um processo em execução. Então, quando a gente tem aí um software sendo executado, ou muito comum de acontecer, travar um software e a gente precisar acessar ou finalizar, forçar com que ele seja finalizado, né? A gente usa aqui o gerenciador de tarefas, os programas estão listados, e aqui a gente pode vir, por exemplo, aqui, ó, dar um clique em cima desse software e vir aqui clicar em finalizar tarefa. A gente vai, entre aspas, matar o computador, né? A gente consegue ter indicativos, né, de qual é o percentual que cada software está usando, por exemplo, aqui, ó, de processamento, de memória, de acesso ao armazenamento e também de tráfego de rede, né, de internet. Então esse painel aqui de gerenciador de tarefas, ele vai dar essa visão geral e permitir a gente executar algumas operações aqui, como por exemplo encerrar a execução de um software, né? Falando um pouquinho da lixeira que eu comentei aí sobre a exclusão de arquivos, né? Quando a gente estiver lá no explorador de arquivos e selecionar o arquivo e apertar a tecla Del, esse arquivo ele vai ser enviado para a lixeira. Por padrão, o Windows não vai te perguntar nada, ele simplesmente vai pegar o arquivo e jogar para a lixeira. Agora, se eu apertar a tecla Shift mais a tecla Del, aí sim o arquivo será excluído permanentemente, mas antes o Windows vai perguntar, né? E aqui olhando, se eu tiver arquivos na lixeira, ela vai ser demonstrada com esse ícone, né? Clicando com o botão direito do mouse, eu tenho a opção aqui de esvaziar a lixeira e aí sim excluir esses arquivos permanentemente, né? E aí falando só um detalhe bem específico de navegadores do Windows, né? Nós temos, né, no Windows 10 foi introduzido o navegador Edge, que é representado por este ícone aqui, né? O Edge é o novo navegador. O antigo navegador, o Windows Internet Explorer, né, perdão, ele continua no Windows, só que agora o navegador padrão é o Edge. Ele está lá dentro do acessórios do Windows, né, como a gente viu há pouco, mas o padrão é o Edge. Podemos usar os dois, mas o padrão é o Microsoft Edge, né? Bom, com isso a gente encerra então a nossa visão geral sobre o Windows. Lembrando que o material está disponível aí para fazer o download, para que você possa acompanhar a nossa aula, e a gente se vê no próximo módulo.